Primeiro capítulo de número 1, a velhice de Davi. Aqui nós temos o quadro final da história da vida de Davi. Nós tivemos no livro anterior, no segundo livro de Samuel, todo um registro do reinado de Davi e seu desenvolvimento, seus erros, fracassos, vitórias, os positivos e os negativos. Já aqui no início do livro dos Reis, que é uma transição para o início do reinado de Salomão, nós temos as últimas informações que dizem respeito à velhice de Davi. Os últimos dias da vida de Davi. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. Quer dizer, eles queriam uma acompanhante para Davi, uma moça jovem, virgem, que ficasse ali junto ao rei para aquecê-lo, para que, na verdade, ele tivesse um acompanhante durante os momentos do seu descanso, digamos assim. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Essa moça, chamada Sunamita, ela procedia de Sunem, na localidade pertencente à tribo de Issacar, que ficava na parte norte do mapa de Israel, situada ali no Vale de Jezreel, que também é chamado de Esdrelon, ou aquele famoso Vale do Armagedon. É aquela área ali na parte de cima, pertencente à tribo de Issacar. Então, no caso aqui, Davi ele apresenta já uns 70 anos de idade. Nós trabalhamos com esse número porque ele subiu ao trono com 30 e o seu reinado durou 40. Então 30 com 40, objetivamente 70 anos que ele tem aqui aproximadamente. Versículo 4: E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Quer dizer, Davi não teve relações com essa moça, não teve intimidade com ela. Foi simplesmente uma questão de acompanhamento. 5. Então Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Ragite o tivera depois de Absalão. Vamos entender. Adonias era o primeiro filho de Davi na sequência sucessória, ou seja, ele era na ocasião o mais velho, visto que o primogênito já havia morrido, que era Aminon, e depois viria Absalão, que inclusive era irmão de Adonias, também tinha morrido, após aquele levante, aquele motim contra o pai. Então, na verdade, aqui, o primeiro na linha sucessória, na ocasião, era Adonias, e este, por sua vez, achava que ele seria o sucessor do rei. O que ele fez? Preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Isso quer dizer que ele criou o seu mini exército, a sua mini comitiva. Ele praticamente está forjando um reino para que assim que Davi falecesse, ele tomasse as vezes. E ele seria automaticamente o novo rei, até porque ele reunia essas características. Além do mais, aqui diz no versículo 6 que ele era formoso de aparência. Uma das características reais era a boa aparência, era a boa presença. Foi no caso de Absalão, também reunia tais fatos. Então, tais características, melhor dizendo. Então, o Adonias, ele se achava no direito de suceder ao rei Davi. Embora nós saibamos que não foi bem assim que o negócio estava funcionando. E Davi, ele tinha se calado quando ele percebia que Adonias estava aspirando a subir ao trono. Isso com certeza, porque ele estava esperando uma confirmação de algum ponto que viria. Mas nós sabemos que o sucessor seria o Salomão. Nós sabemos porque a história já nos diz isso. E Adonias, ele tinha, aqui no versículo 7 diz, ele tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, que era o general do exército de Davi, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Então, quer dizer, havia uma divisão no reino. Joabe, general do exército, e Abiatar, o sacerdote,
que era aquele da linhagem de Eli, o último, estavam ao lado de Adonias. Já os outros, no caso Zadok, aqui no 8, Zadok, que era o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, que era aquele que estava sobre os pereteus e os queleteus, e também Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Então veja bem, o Adonias estava criando um poder paralelo, ele estava criando uma comitiva, um mini exército, para tomar o cargo de rei assim que Davi falecesse. Aí diz aqui no versículo de número 9, e matou Adonias, ovelhas e vacas e bestas cevadas, quer dizer, cevadas gordas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Vamos lá. Então ele fez um grande banquete, uma grande cerimônia. Isso ficava na fonte de Rogel, um lugar distante de Jerusalém e pouco frequentado. O que faz pensar que era uma reunião secreta, e com certeza era uma reunião secreta. Ali eles estavam se reunindo para prepararem as primeiras medidas para a cerimônia de intronização. Você veja que era um grande banquete, tinha muita comida, tinha muita bebida, tinha muita fartura. 10. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então está na cara que Adonias sabia que Salomão era o possível sucessor. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Porque ele está falando o seguinte, o profeta Natã: se ele concluir o ato de entronização, os primeiros a morrerem serão você e o seu filho Salomão. Aí ele está chamando a atenção de Batseba. Vai e entra o rei Davi, e diz-lhe: não juraste-me tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, te acabarei as tuas palavras. Ele disse o seguinte, profeta: você começa e eu entro depois para reforçar. E aí Davi, ele vai sentir o peso da minha palavra, porque o profeta Adonias tinha peso na palavra. Então falou: vai lá, começa, e quando você estiver falando, eu chego e acabo a conversa. 15. E entrou Batseba, o rei, na recâmara, quer dizer, na dependência que ele se encontrava. E o rei era muito velho. E Abisag, a sunamita, servia ao rei, quer dizer, a jovem estava ali junto a Davi. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? Quer dizer, o que você quer? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. Aí ela relatou tudo para Davi. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados, quer dizer, seremos os primeiros a morrer. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote,
e eis que estão comendo e bebendo perante ele. E dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Então quer dizer, o profeta chegou, reforçou e falou com eloquência sem comparação perante o rei. Aí 27, foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, quer dizer, que me livrou de todas as dificuldades que enfrentei, que como te jurei pelo Senhor, teu Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, e em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então ele confirma que Salomão seria o seu sucessor. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Então veja que esse capítulo, que é extenso, capítulo 1 de primeiro livro dos reis, ele apresenta logo de início um drama, uma situação extremamente dramática, onde Davi está no fim da vida. Adonias, que é o filho mais velho na linha sucessória, ele já está armando todo um complô para ser entronizado, e lá no palácio Davi fica sabendo disso e confirma agora que Salomão é o sucessor. O que vai acontecer? Eles vão realizar a entronização de Salomão mesmo antes da morte de Davi, o que não era comum de se acontecer. Versículo 32. E disse o rei: chamai-me Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. Esses daqui são os que fazem parte, no caso agora, do Estado Maior, porque ficou dividido. Então Zadok, sacerdote, Natã, profeta, e Benaia, que na verdade agora vai passar a ser o novo general. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha. Nós já falamos, a mula era a montaria real mais utilizada na época. E fazei-o descer a Gion. Gion é uma fonte que brota ao pé da colina onde se levantava a fortaleza de Seão. No caso ali a colina, porque são várias colinas, né? São várias, é uma cadeia montanhosa na verdade. Então a fonte de Gion brotava ao pé da colina onde estava a fortaleza de Seão, quer dizer, uma daquelas montanhas, a parte mais antiga da cidade de Jerusalém, onde antigamente, no tempo passado, habitaram os jebuseus. E ao contrário da fonte de Rogel, essa daqui é coladinha em Jerusalém. Então a primeira cerimônia que eles estão fazendo na fonte de Rogel, Adonias e o seu povo, os seus que estão com ele no levante, esses estão à distância, enquanto que o caso aqui é bem próximo. Verso 34. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Ele transfere a autoridade para Zadok e para Natã, que ungiriam a Salomão. A unção era feita com aquele óleo, com aquele azeite do tabernáculo, azeite especial. E aqui, quem executaria seria o Zadok. Natã, na verdade, era o profeta. E a unção era cargo designado para os sacerdotes. 35. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Quando fala guia, pastor, aquele que está à frente do rebanho, do povo de Deus. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, que estavam no caso a cargo de Joiada, né?
E fizeram montar Salomão a mula do rei e levaram a Giom. Então quer dizer, eles fizeram Salomão sentar sobre a mula do rei e o levaram a Giom, que é a fonte, como nós falamos. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo. Veja, o sacerdote pegou o vaso aqui é o chifre que carregava o azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Vamos lá. A questão do azeite é puramente simbólico, porque nós já percebemos que o escolhido de Deus era Salomão. Então, com azeite ou sem azeite, ele seria revestido da mesma forma. Tanto é que outros reis foram ungidos, outros líderes eram ungidos também, mas não tinham autoridade. Então a unção aqui é um fato simbólico. Na verdade, o que valia era a escolha do Senhor. E o Senhor fez essa escolha, e essa escolha se referia a Salomão. Então eles pegaram aquele azeite do tabernáculo, nós sabemos que era um azeite preparado, não é azeite comum que se compra em mercado, como alguns pensam, não. Esse azeite é aquele azeite lá de Êxodo, aquele azeite preparado, composto, que era usado somente pelos sacerdotes. A pessoa comum não tinha acesso a esse azeite. Verso 40. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu, porque tocou a trombeta e disseram: viva o rei Salomão. Então a festa começou, a alegria começou com a festividade muito grande em Jerusalém. E o ouviu Adonias, e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas, quer dizer, boas notícias. Esse Jonatas aqui é aquele mesmo que estava lá atrás junto com Aimaas, quando Davi fugia. Era um dos que levavam as notícias para Davi a respeito do que aconteceu com Absalão no reino, quando ele expulsou a Davi. 43. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus. E o fizeram montar a mula do rei. Aí quer dizer, aí o drama se estabeleceu ali. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres. E a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Quer dizer, o barulho que está saindo da cidade, o Adonias, é o barulho da festa de entronização do rei. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito, quer dizer, sentou, depois ele foi, recolheu os pés e deitou novamente. Está bem fraco, bem debilitado. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Tipo assim, eu vi o meu sucessor antes da minha morte. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Aquela questão, tinha um monte de gente ali ajudando Adonias e no motim. Quando viu que o negócio pegou lá em cima e que Salomão era rei, todo mundo deu no pé. Saíram e deixaram Adonias sozinho. Sabe por quê? Quem estivesse com ele era sério candidato à morte. Porque na verdade, todos que se amotinavam eram dignos de morte. Eles só não vão morrer imediatamente aqui, porque Salomão ele tinha um procedimento dentro dos padrões divinos, né? Mas na verdade todo aquele que se amotinava contra o rei morria. E na frente ele vai morrer também por causa dessa insistência. Verso 50. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se, foi e pegou das pontas do altar. Pegar das pontas do altar é justamente entrar no tabernáculo, que você sabe que era aquela tenda móvel, que neste momento estava em Jerusalém.
Então ele chegou, pegou nas pontas do altar, no chifre do altar. O chifre são aquelas pontas que tem no altar do holocausto, que você olhando na figura, na apostila tem, você visualiza. Quando uma pessoa, ou melhor, quando um israelita, ele chegava e pegava nas pontas do altar com suas duas mãos, ele estava pedindo misericórdia. Por que isso? Porque o altar é lugar de derramamento de quê? De sangue, o altar do holocausto. Então ele está pedindo para que o sangue dele não fosse derramado e que um animal fizesse a expiação por ele. Você consegue compreender? Só que tem o seguinte, quando uma pessoa pegava nas pontas do altar, ela tinha que esperar a avaliação do sacerdote para saber se o erro que ele havia cometido era digno de morte ou não. Então, se a pessoa fosse avaliada como inocente, aí ela não sofreria dano algum. E naquelas situações, ela seria enviada para a cidade de refúgio. Mas quando o elemento era digno de morte, mesmo ele pegando nas pontas do altar, ele seria retirado e executado subsequentemente. E no caso, na maioria das vezes, pelo vingador de sangue, porque ele deveria morrer em prol daquilo que ele tinha cometido. Então pegar nas pontas do altar era o mesmo que pedir misericórdia. Na nossa linguagem era pedir arrego. 51. E fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo, jura-me hoje, o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Quer dizer, se ele for de paz, ficar quietinho, não morre não. Mas se mostrar as garras, vai morrer. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse, vai para a tua casa. Quer dizer, fica tranquilo, não faz nada e não vai ter problema algum. Mas nós sabemos que ele não vai aguentar e vai ter aquele problema. E ele, quando fugiu, pegou na ponta do altar, nós sabemos que ele estava pedindo misericórdia, mas, na verdade, somente os homicidas involuntários tinham direito à anistia, ou seja, assim como os outros também, que cometiam crimes que não tinham a vontade. É o que na nossa legislação se chama de crime culposo, né? Porque tem o doloso e o culposo. O doloso é o que se tem a intenção e o culposo não. Então, na verdade, ele falou, vai para a tua casa e fica tranquilo. Mas resumindo este capítulo, que ele é muito grande, você viu? Foram 53 grandes versículos. Nessa narrativa nós entendemos que Davi está velho e tudo está passando agora para Salomão. E Salomão será, ou foi, melhor dizendo, o substituto de Davi no trono. Este foi primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo de número 1.